Então, pessoal, agora nós estamos aqui no Mar Vermelho. Na verdade, um dos braços do Golfo, conhecido como Golfo de Suez. Acabamos de sair do Egito, estamos na rota do Êxodo, inclusive acabamos de passar em Mara. Aqui o território que eu estou ainda faz parte de Mara, mas o local descrito nas escrituras é logo aqui atrás, onde você vê que ainda tem palmeiras, ainda tem um poço de água e tudo mais. O local da travessia, ele não foi aqui onde eu estou nesse momento, pelo contrário, quando a gente analisa as escrituras, foi mais ao norte, alguns quilômetros acima. Depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, quando Moisés toca nas águas, o mar se abre, o povo atravessa, eles vão caminhar 3 dias até chegar em Mara, que é esse território que a gente está agora, mas alguns metros para trás, aqui onde tinham as palmeiras. Nós vamos ver esse relato da história. Porém, eu quero que você comece a contar junto comigo, porque lembrem, nós vamos fazer a rota do Êxodo. E se lá no Egito o povo celebrou 2 festas significativas desse ciclo de 7 festas, que são elas a Páscoa e os pães sem fermentos, Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro Pascual, tanto que na noite da Páscoa, eles comiam o cordeiro que foi sacrificado com pães sem fermento e ervas amargas. Você vai ver que Jesus, antes de ser sacrificado, ele adianta um dia a sua celebração e lá ele vai partir o pão como sendo símbolo do seu corpo, ou seja, a carne do cordeiro que se comia na Páscoa, e ele vai beber o vinho, que era um símbolo do sangue do Cordeiro Pascual passado nos umbrais da porta. E a partir de então, você tem a celebração como um memorial de libertação de quando eles saem do Egito. Da mesma forma, a partir do dia 14, do dia 15, nós vamos ter então agora uma contagem de semanas. Inclusive, nas Escrituras, Deus vai dar como memorial chamado de a Festa das Semanas, que é essa contagem agora da peregrinação, desde o Êxodo, a saída do Egito, até a chegada no Monte Sinai, aonde o povo vai ter o primeiro Pentecostes, passando por todo este território que a gente está passando hoje. Então, eu quero que você acompanhe a nossa viagem, porque nós estamos indo em direção ao Monte Sinai. E eu quero mostrar um pouquinho para você de todo o território pelo qual o povo passou. Não foi neste local em que eu estou neste momento que o mar se abriu, mas foi este mar. Provavelmente um pouco acima. Segundo alguns ensinos, algumas teorias, provavelmente o termo Mar Vermelho, ele não é original das Escrituras. Se você procurar o termo original, tanto que você vai ver que ele não é vermelho. O termo original traduzido para a nossa língua seria Mar de Junco. E como junco só dá em água doce, é muito provável que fosse uma junção entre um dos braços do rio Nilo do Egito que se unia ao Golfo de Suez, ou seja, às águas salgadas. E isso provavelmente é uma das teorias, mas de qualquer forma a gente sabe que isso aconteceu um pouco mais acima ao norte, onde houve essa travessia naquilo que a gente chama de o Mar Vermelho. Mas não tem nada de vermelho, como vocês podem ver. O que eu quero mostrar para vocês é um pouco desse trajeto até a chegada no Monte Sinai. E então, sim, a gente vai começar a falar do primeiro Pentecostes e de como este êxodo e estas festas, elas vão revelar para nós um mistério do último êxodo
próximo à segunda vinda de Cristo. Então, acompanhe essa jornada porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E não só aprender, mas poder acompanhar aonde a história de fato aconteceu. Agora, nós chegamos ao pé do Monte Sinai e eu vou contar para vocês, eu estava muito ansioso por esta subida do Monte Sinai porque este local é muito profético e eu quero contar um pouco para vocês terem uma ideia. Agora a gente está subindo e logo que a gente chega ao pé do Monte Sinai, nós temos uma espécie de calçamento, né? Todo iluminado, inclusive tem o nosso grupo agora ali atrás que vai subir junto com a gente. Nós vamos subir em 18 pessoas, 18 irmãos hoje, aqui no Monte Sinai. Ali atrás nós temos já uma porção do Sinai iluminado, lembrando que o Sinai faz parte de uma cordilheira com várias montanhas. E nós vamos ir em direção a uma delas, que é o Monte Horebe, ou Monte de Deus. Então, nós acabamos de começar a subida e eu quero gravar um pouco para vocês de como será. Daqui a pouco a gente vai chegar no Mosteiro de Santa Catarina, um local onde, segundo a tradição, Moisés viu a sarça quando esteve aqui no Sinai, quando Deus vai chamá-lo. E depois, ali também é um local onde, segundo a tradição, está o Poço de Jetro, que foi o sogro de Moisés. Então eu vou mostrar tudo isso para vocês amanhã, quando a gente descer do Monte Sinai. A gente sobe de manhã porque é mais fresco, a temperatura do deserto é melhor para a caminhada. A gente vai ver o nascer do sol e depois, na descida, eu quero descer gravando e falando um pouquinho sobre Moisés e principalmente dando continuidade ao assunto sobre o mistério do último êxodo revelado através das 7 festas. E aqui no Sinai, eu quero falar para vocês sobre o primeiro Pentecostes. Na verdade, vocês sabem já sobre isso. Você que acompanha o canal Graça e Conhecimento, eu sei que você já conhece. Mas eu vou mostrar mais para vocês hoje, tá? Então aqui eu tenho o Sinai, dá para ver a cordilheira dos dois lados iluminadas lá atrás. Ali o grupo vindo junto. E eu quero convidar você para acompanhar. Amanhã eu vou gravar a descida para vocês verem também. Espero vocês perto da caverna de Elias. Se vocês verem algo tremer ou fogo, Deus está falando comigo.
Então, pessoal, nós estamos subindo o Monte Sinai. Agora nós chegamos em uma das paradas onde eu vou esperar o restante do grupo. Por quê? Porque eu acabei, como da última vez, alugando um Uber do deserto, né? Eu subi de camelo até aqui, justamente porque eu acabei machucando a perna esses dias atrás. Muito semelhante à primeira vez também, né? Mas eu estou muito feliz, eu estou muito contente por estar aqui pela segunda vez e eu quero continuar essa viagem onde a gente vai subir até o alto. Hoje está uma noite muito linda, praticamente quase uma lua cheia, então dá para ver muito bem o caminho. Com a luz apagada, pena que eu não consegui gravar porque a câmera não grava no escuro, né? E a gente tem que deixar as luzes apagadas para o camelo caminhar naturalmente. Mas eu quero mostrar então para vocês como será a descida do Monte Sinai, visto que a gente vai ver o nascer do sol e a gente vai descer. E ali eu quero conversar com vocês sobre o Pentecostes. Imagina que a primeira aliança ela foi selada neste monte. A primeira aliança foi selada aqui. E é justamente aqui que o povo vai acampar ao pé do Monte Sinai, que eu vou mostrar para vocês amanhã, até a metade do monte, praticamente Moisés e 70 anciões vão subir e eles vão ver a glória de Deus. Ali eles vão comer pão e beber vinho. E Moisés vai subir até o topo do monte. Agora eu estou mais ou menos um pouquinho mais acima da metade do monte. Daqui a pouco a gente vai subir até o topo do monte. E eu quero mostrar para vocês como é essa região. Uma cordilheira muito linda. Mas muito mais do que mostrar esse local, eu quero compartilhar a palavra de Deus e muitos mistérios relacionados à palavra de Deus neste lugar. E eu vou dizer para vocês, em toda a história de Moisés você vai encontrar Cristo, mas muito mais você vai ver também um último êxodo sendo profetizado, tá bom? Então quero que vocês me acompanhem nesta viagem, neste roteiro, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Hoje eu estou aqui no Monte Sinai. Como eu vou mostrar para vocês, a gente começou essa subida do Monte Sinai ainda de madrugada. Agora já está clareando o dia, nós estamos no nascer do sol aqui em cima do Monte Sinai. E eu quero compartilhar com vocês uma continuidade daquilo que a gente veio estudando desde o Êxodo, a saída do Egito, e como o primeiro Êxodo e as primeiras festas foram estabelecidas por Deus como estatuto perpétuo, como tempos determinados, como santas convocações que estavam tipificando realidades superiores. Como nós vamos ler na Nova Aliança, tudo aquilo que a gente lê na lei eram sombras, cuja realidade estava apontando para Cristo. Então a gente tem muitas revelações.
Até agora, eu falei um pouquinho para vocês, enquanto a gente estava no Cairo, no Egito, sobre como Deus vai chamar Moisés aqui nesse monte, quando lhe aparece em uma sarça. Inclusive, daqui a pouco, quando a gente descer o monte, eu vou mostrar para vocês a sarça. Deus aparece a Moisés e vai chamar ele do meio da sarça. Ele vai dizer para Moisés que Moisés ele deveria tirar o povo do Egito. Deus vai capacitar ele, dar a unção, o poder para fazer prodígios e milagres. E Moisés vai tirar o povo para fora do Egito. Só que o mesmo Deus vai dar a instrução a Moisés, dizendo que Moisés deveria trazer o povo até o monte em que Deus lhe apareceu na sarça. Então, quando Moisés sai do Egito, no Êxodo, que significa saída, você vai perceber exatamente isto. Eu falei para vocês que no Êxodo, naquela noite, foi separado um cordeiro do dia 10 ao dia 14, ou seja, 4 dias, e na virada do quarto para o quinto dia, ou seja, do dia 14 para o dia 15, foi sacrificado esse cordeiro, o sangue foi passado nos umbrais da porta. Naquela noite eles comeram pães asmos sem fermento e saíram do Egito. Aqui nós temos a primeira grande celebração como um tempo determinado, a Páscoa e os pães asmos. Já expliquei para vocês na aula passada, ou no princípio dessa nossa viagem, como isso era uma figura que apontava para Cristo. Até mesmo os 4 dias que o cordeiro ficava ali, é uma figura que aponta para Cristo, sendo separado desde a fundação do mundo, mas sendo oferecido em sacrifício apenas no 4º milênio. Então a gente tem muitas tipologias, ou seja, da virada do 4º para o 5º milênio, né? Você vai perceber como há muita revelação da parte de Deus. Porém, hoje a gente está no Monte Sinai, e aqui talvez entra uma das maiores revelações que faz parte do primeiro ciclo, da primeira parte das festas que a gente tem falado. E isso tudo é importante para você entender o último Êxodo, que está revelado nestas festas. Então, só para você entender, eu quero compartilhar um pouco do que aconteceu aqui no Monte Sinai. Foi neste lugar que, quando Moisés chega, ele vai acampar com o povo na parte de baixo, no pé do monte, que é muito mais abaixo do que vocês vão ver aqui. Mas depois eu vou mostrar para vocês também aonde há uma grande planície que provavelmente seja o lugar em que o povo acampou. Nós já passamos pelo Mar Vermelho, nós já passamos por Mara, por Refidim e agora chegamos no Monte Sinai. E, gente, há muitas revelações neste lugar. Por quê? Quando a gente lê Êxodo, você vai perceber que o povo saiu do Egito no dia 15. Né? Dia 14 eles sacrificaram um cordeiro, na virada daquela noite eles comeram às pressas e saíram do Egito. E se você contar do dia 15 do primeiro mês, da saída do Egito, até a chegada no Monte Sinai, você vai ver que o livro de Êxodo está dizendo para nós que eles chegaram aqui ao pé do Monte Sinai no primeiro dia do terceiro mês. Se você contar desde o dia 15 do primeiro mês até o primeiro dia do terceiro mês, você tem 47 dias. Aí Moisés sobe até o cume do monte e Deus aqui vai falar com Moisés: desce, consagra o povo durante 2 dias, porque no início do terceiro eu vou me revelar ao povo. E aqui talvez a gente tenha o primeiro Pentecostes. Vocês perceberam? Se você somar desde o dia 15 até o momento em que Deus desce sobre este monte, se manifestando com colunas de fogo, se deram 50 dias. E olha que interessante, irmãos, porque Êxodo vai dizer para nós que Deus desceu aqui com nuvens,
colunas de fogo, eram densas trevas, saíam raios e relâmpagos e havia um forte sonido de trombetas. E entre o povo havia o povo hebreu que estava sendo liberto, mas juntos saíram egípcios e saíram escravos das nações que estavam no Egito. Segundo a tradição, é dito que as pessoas que estavam aqui, quando ouviam o som de trombeta, quando Deus falava, alguns entendiam no seu idioma, outros ouviam apenas sons de trombetas e relâmpagos, raios, trovões e se apavoraram. Hebreus vai dizer que o espetáculo aqui era tão terrível que até mesmo Moisés ficou atemorizado. O povo temeu e o povo disse para Moisés: nós estamos com medo, fale você com Deus e tudo que Deus falar para você nós vamos ouvir. E aconteceu algo que eu considero de certa forma até meio triste neste lugar. Por quê? O povo que foi escolhido para ser sacerdotes, para serem uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal, um povo de propriedade exclusiva do Senhor aqui neste lugar, você vai perceber que esse povo que foi escolhido para ser sacerdotes, apenas uma tribo vai ser sacerdote. Por quê? Por causa do pecado que houve aqui. Enquanto Moisés sobe para ficar 40 dias aqui, você vai perceber que o povo lá embaixo fez um bezerro de ouro. E o que aconteceu? A lei que deveria ter ido parar no coração, ela vai parar em tábuas de pedra. Então, nós temos aqui muitas revelações e eu quero fazer alguns comparativos. Eu vou fazer o seguinte, eu quero começar a descer o Monte Sinai enquanto eu vou falar para vocês de tudo o que aconteceu. Não só aqui no topo, mas eu quero falar sobre a base do Monte Sinai, o meio do Monte Sinai e o topo, porque você vai ver aqui a figura de um tabernáculo. Então, vamos começar a descida, porque assim vocês aproveitam para ver um pouquinho de como é este local, aonde Deus vai se manifestar, aonde Deus vai olhar e vai dizer: este lugar é terra santa. Sim, Deus diz para Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Então, vamos lá e nós vamos continuar conversando sobre tudo isso. Na vida de Moisés, nós vamos ver muitas tipologias que estão apontando para Cristo. E cada detalhe da vida de Moisés tem uma tipologia diferente. Como, por exemplo, quando Moisés sobe ao cume do monte, vocês vão perceber que Moisés ele fica aqui 6 dias antes de entrar na nuvem. E só na virada do 6º para o 7º dia é que Moisés vai entrar na nuvem. Você percebe que isso também é uma figura dos 6 milênios para o 7º, aonde durante 6.000 anos a humanidade está caminhando, aguardando essa virada para o 7º, onde nós vamos ter a oportunidade de comparecer diante da glória de Deus. Isso está apontando para o 7º milênio. Ou seja, você percebe quantas figuras tremendas tem na vida de Moisés? No decorrer da nossa descida do Monte Sinai, eu quero compartilhar muitas revelações com vocês sobre Moisés, diversas tipologias, mas a principal delas está conectada a esse Pentecostes como sendo uma sombra, cujo a realidade vai apontar para a nova aliança. Então, vamos lá, eu quero começar essa descida e de tempo em tempo nós vamos fazer algumas pausas. Enquanto isso, você vai apreciar esta vista e ver como era a Cordilheira do Sinai, aonde nós estamos. E, para não ser diferente, eu tenho aqui também o meu cajado. Ó.
Você já parou para olhar o período de vida de Moisés? Moisés viveu 120 anos. Destes 120 anos, você vai perceber que Moisés, ele passa 40 anos no Egito, entre as nações, porque o Egito era como se fosse o centro das nações, onde havia muitos povos, muitas línguas, muitas pessoas no Egito, não apenas hebreus e egípcios, mas muitas outras nações estavam ali também. Depois de 40 anos no Egito, Moisés vai passar mais 40 anos vagando pelo deserto de Midian, aonde ele vai encontrar Zípora e o seu sogro, Jetro, que vai se tornar seu sogro depois, né? Inclusive aqui no pé do Monte Sinai, nós temos o mosteiro de Santa Catarina, aonde tem o Poço de Jetro. Por que o Poço de Jetro ele é tão interessante? Porque ele mostra o local onde Moisés esteve apacentando as ovelhas, aonde ele vai encontrar Zípora, aonde ele vai contrair a sua primeira aliança de casamento com a sua primeira esposa, durante o segundo ciclo, a segunda fase de 40 anos. Então Moisés passa 40 anos no Egito, depois ele foge do Egito e vai passar mais 40 anos no deserto de Midian, apacentando ovelhas, e vai vir para estes montes. Nesse período, Moisés contrai a sua primeira aliança com Zípora, vai ter Gerson como filho também, né? Só que olha que interessante, quando Moisés completa 80 anos, ou seja, 2 ciclos de 40 ou 80, que Deus vai aparecer para Moisés em uma sarça aqui no Monte Sinai. E sabe o que é mais interessante nessa história? Quando Deus aparece para Moisés na sarça, Deus vai chamar ele como a figura de um libertador e Moisés vai ser chamado para tirar o povo do Egito. Eu já expliquei isso para vocês, que Abraão ele vai fazer o primeiro êxodo quando ele vai para o Egito, depois Deus vai tirar Abraão e vai fazer com que Abraão saia com muitas riquezas do Egito, tá? Então Abraão faz o primeiro êxodo, mas Deus faz promessas a Abraão, dizendo que a sua descendência seria escrava, mas depois Deus tiraria eles de lá. Mas é somente aqui neste monte que Deus vai se revelar. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai se revelar ao seu povo. Moisés tinha 80 anos. Para quem entende de tipologia bíblica e do que eu estou falando, vocês vão perceber como existe um detalhe muito interessante aqui. Por quê? 40 anos da vida de Moisés foram 3 ciclos, né? 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, no deserto de Midian, apacentando ovelhas, e os outros 40 anos, Moisés tira o povo do Egito, e depois de tirar o povo do Egito, eles passam 40 anos no deserto, ou seja, 120 anos. Mas não é por um acaso, Deus deixou tipologias apontando para tudo isso. Isso é tremendo demais. Por exemplo, os primeiros 40, se você fizer uma conta, isso tem a ver com números. Deus fala muito através dos números. Se você fizer um cálculo, 40 jubileus, né? Um jubileu é 50 anos, 40 jubileus são 2.000 anos. Percebeu que cada ciclo de 40 anos de Moisés, se você calcular 40 jubileus, você tem 3 ciclos de 2.000 anos? Isso não totalizaria como se os 120 anos de Moisés apontassem para os 6 milênios da humanidade? E olha que interessante, nos primeiros 2.000 anos de história, nós vamos ver o relato das nações, o surgimento das nações, no primeiro e no segundo milênio. Quando você estuda cronologia bíblica, você vai perceber, no terceiro e no quarto milênio, nós temos agora a separação de um povo. Deus vai separar um povo para si. Então, Deus vai tirar o povo do Egito,
vai trazer até aqui no Monte Sinai, vai selar a primeira aliança. Então nós temos um ciclo de 40 apontando para as nações, ou 2000 anos, outro ciclo de 40 anos de Moisés apontando para 2000 anos, onde Deus estava fazendo a primeira aliança, selada exatamente aqui no Monte Sinai. Mas, olha que interessante, é só então que Deus vai trazer o povo aqui, depois de 80 anos da vida de Moisés, para selar uma aliança. Você percebe que tipologicamente a aliança selada aqui, quando Moisés tinha 80 anos, está apontando para nova aliança que seria selada no quarto milênio, na virada do quarto para o quinto milênio? Só que outra revelação importante que a gente vai abordar quando a gente sair do Sinai e a gente for em direção a Israel, a entrada de Israel, é que o povo, depois de receber a lei de Deus, depois de ser selada a primeira aliança com sangue aqui no Sinai, sangue de animais, você vai perceber que o povo vagou 40 anos, os 40 anos da vida de Moisés no deserto, antes de entrarem na Terra Prometida. E você percebe que se cada ciclo de 40 anos estava apontando para 2 milênios de história, é como se os últimos 40 anos de Moisés estivesse apontando para os últimos 2000 anos, os últimos 2 milênios, desde que Cristo selou a nova aliança. Não mais aqui no Monte Sinai, mas no Monte Sião. Eu não sei para vocês, mas isso me deixa empolgado demais. Por quê? Porque se você fizer as contas, né, e aqui eu não estou marcando dia e hora, mas você vai perceber que nós estamos muito próximos de ver a segunda vinda de Cristo, que vai ser tipificado na entrada da Terra Prometida. Isso é um mistério que a gente vai continuar falando provavelmente no próximo vídeo, quando a gente estiver indo em direção à entrada, né, em Israel, porque aí eu quero falar sobre essa questão também. Mas agora eu quis abordar esses detalhes porque eles são importantes demais, eles são tremendos demais. E na vida de Moisés nós vamos ver muitas tipologias por várias histórias, vários exemplos que Deus vai deixando por meio da vida de Moisés. Você vai enxergando a Cristo. Ou seja, você lê Moisés e você enxerga Cristo na lei. Por que eu comentei que no segundo ciclo de 40 anos da vida de Moisés, ele casou com Zípora no deserto de Midian? E como isso simbolizava a primeira aliança, né? A primeira esposa de Moisés simbolizando a primeira aliança. Se vocês prestarem atenção, quando Moisés inicia o terceiro ciclo de 40 anos, né, e ele sai daqui do Monte Sinai, ele vai casar com uma mulher cuxita. E qual que é a diferença entre Zípora e a mulher cuxita com quem ele contrai uma segunda aliança? Zípora era descendente de Abraão com a esposa que ele teve depois que Sara morreu. Se eu não me engano, era Quetura. Então, Zípora, ela era descendente da linhagem de Abraão, a primeira aliança que Moisés teve. Só que na segunda aliança que Moisés tem, já não é mais uma descendente de Abraão como Zípora. É uma mulher cuxita, ou seja, uma gentílica, né? Uma mulher gentia. Ou seja, a palavra gentil, para quem não sabe, significa nações, ou seja, alguém que vem das nações. E você percebe como até esses detalhes, das mais diversas tipologias, Deus estava demonstrando como seria a primeira aliança. Você vai ver que ela é selada com os descendentes de Abraão segundo a carne. Já a nova aliança, que ele vai contrair nesse período de 2000 anos que a gente tem vivido, não inclui apenas descendentes de Abraão, mas inclui também as nações, ou seja, né, tanto judeus como gentios. O mistério de Cristo que Paulo vai começar a falar
nas suas cartas. Então, tem muita revelação na vida de Moisés. Para mim, este lugar é um dos lugares mais importantes. Ao meu ver, talvez seja o segundo lugar que eu mais amo em termos de geografia e também de revelações da parte de Deus. Sabe o que mais me chama a atenção nessa história de Moisés? É que aqui no Monte Sinai vai ser selada a primeira aliança. Moisés conduz o povo até a base do Monte Sinai e aqui nós temos Moisés edificando um altar de pedras e ele vai sacrificar um bezerro. Vai aspergir parte do sangue sobre o bezerro e parte do sangue sobre a lei que Deus havia dado. O que aconteceu aqui no Sinai? O selamento da primeira aliança com sangue. Deus vai descer neste lugar com línguas repartidas de fogo, densas nuvens, relâmpagos, raios e trovões. E a Bíblia vai dizer que o monte fumegava, ele tremia. E neste lugar o povo ouvia uma voz como de trombetas, alaridos de trombeta. Segundo a tradição, como eu já mencionei, é dito que o povo saiu do Egito misturado, né? Tinha ali entre os hebreus escravos egípcios, escravos de outras nações e que também aproveitaram, embarcaram no êxodo, na libertação e acompanharam o povo. E quando eles chegam aqui e Deus vai selar a aliança, Deus vai dar uma lei que os estrangeiros também podiam participar, desde que eles participassem da aliança, se circuncidando e guardando e observando os estatutos que Deus estava dando. E quando chega aqui no Monte Sinai, você vai perceber que quando Deus começa a falar, Deus começa a trovejar no Monte Sinai, no dia 50, ou seja, no Pentecostes do Sinai, aqui aconteceu algo tremendo demais. É como se cada um ouvisse na sua própria língua Deus falando. Muitos temeram, muitas pessoas se amedrontaram, tiveram medo. O autor de Hebreus, ele vai dizer para nós que nós não nos achegamos ao Monte Sinai. Aqui, ó, nós não nos achegamos ao Monte Sinai. Havia densas trevas, nuvens, raios, relâmpagos, som de trombeta. Um espetáculo terrível, aonde não só o povo, mas até Moisés teve medo. Pelo contrário, ele vai falar que nós nos achegamos no Monte Sião, a igreja dos primogênitos, que tem o seu nome arolado nos céus, a Jerusalém do Alto. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O espetáculo que aconteceu aqui, o evento que aconteceu aqui, gerou medo no povo. E a lei foi parar em 2 tábuas de pedra. O Espírito Santo, que vai escrever, o dedo de Deus escrevendo, ele vai escrever em 2 tábuas de pedra. Só que vocês vão perceber que em um evento muito triste, quando o povo ele faz um bezerro de ouro, que as tábuas da lei elas vão ser quebradas. E aqui tem mais uma tipologia muito importante que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu quero manter essa linha de raciocínio para você entender diversas revelações que tem na vida de Moisés. Quando Moisés desce do monte, o que vai acontecer? Ele vai se deparar com um bezerro de ouro e Moisés ele vai chamar para o seu lado os que não tinham adorado o bezerro e aqueles que haviam feito o bezerro, não todo o povo, mas os que haviam feito, os que haviam se prostrado e induzido o restante do povo a fazer, eles vão ser mortos à espada. Naquele dia que Moisés desceu do monte, a lei foi quebrada, as tábuas do mandamento foram quebradas e cerca de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas foram mortas à espada. Só que quando a gente olha para o Pentecostes que aconteceu aqui no Monte Sinai, você vai perceber que ele é uma tipologia.
que estava apontando para o que se cumpriria em Cristo. Assim como Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, assim como Cristo é o nosso pão sem fermento, assim como Cristo é a primícia dos que dormem, como Cristo veio cumprindo todas as festas, vocês também vão perceber que Cristo vai cumprir a festa de Pentecostes. E o que a gente vai ter na festa de Pentecostes? O derramar do Espírito Santo. Deus descendo sobre as pessoas lá no Monte Sião. Da mesma forma como Deus desceu aqui, com línguas repartidas de fogo. Só que em vez de ficar sobre o monte, lá, ele desceu agora sobre as pessoas. Por quê? Diferente do Monte Sinai, onde a aliança foi selada com sangue de animais, no Monte Sião, a aliança vai ser selada com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, o que vai capacitar a cada um de nós de receber o Espírito Santo. A lei não mais sendo escrita em 2 tábuas de pedra, mas sendo escrita na mente e no coração. Perceberam? Gente, isso é tremendo demais. Só que há alguns detalhes nesta história. Porque da mesma forma como aqui, cerca de 3.000 pessoas morreram, lá no Monte Sião, cerca de 3.000 pessoas vão ser salvas na pregação de Pedro, quando o Espírito Santo está sendo derramado. Da mesma forma como aqui houve colunas de fogo, sobre esse monte lá, você vai ter línguas repartidas de fogo pousando sobre a cabeça das pessoas. Há um derramar da parte de Deus. Só que diferente daqui onde a lei ela vai trazer a maldição, você vai ver que lá, por meio da graça, o Espírito vai gerar a vida. Por isso que você vai ver muitos textos onde se fala que a lei ela mata, mas o Espírito vivifica. E quando você lê, por exemplo, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele não estava falando sobre estudar, sobre você aprender, mas estava falando sobre a lei. A letra é aquilo que foi escrito, a lei, os mandamentos. A letra mata, mas o Espírito traz a vida. Por quê? Porque na primeira aliança, o que a gente tinha? A letra escrita em tábuas de pedra, mas na nova aliança o Espírito está dentro de nós, nos capacitando a vencer o pecado, as tentações, a vencer todas essas coisas. Agora, existe algo muito importante neste lugar. Eu não sei se você sabia, mas este local, que é a parte da Cordilheira do Sinai, onde Deus vai se manifestar e selar a primeira aliança, este local também ele é muito importante não só por causa de Moisés, mas por causa de outro personagem muito importante das Escrituras, principalmente para quem estuda escatologia bíblica, que é Elias. Sim, se vocês olharem nesta direção, nós temos aqui uma caverna. E aqui embaixo, segundo a tradição, é o local onde Elias ele vai se esconder na caverna quando ele está sendo perseguido por Jezabel. E qual que é o detalhe desta história? Porque aqui nós temos muitas revelações ligadas ao tempo do fim, à escatologia bíblica. Olha só, vocês vão encontrar aqui um marco. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Está vendo essa pedra? Marca o nome de Elias, como se fosse um marco do local aqui abaixo, onde Elias esteve na caverna. Vocês conseguem perceber algumas conexões, ou pelo menos alguns apontamentos proféticos nesse contexto? O mesmo lugar onde Deus vai aparecer para Moisés é o local onde Deus vai se revelar e vai falar com Elias. Não numa coluna de fogo, como foi no Pentecostes do Sinai. Não por meio de relâmpagos, trovões, mas em um sussurro, no vento. Deus vai se revelar a Elias. E por que isso é tão importante, gente? Porque se você parar para olhar e fazer a soma de tudo que eu estou falando para vocês, de Moisés,
que veio para esse lugar, e de Elias, que veio para este local, você vai ver que aqui tem um apontamento para as duas testemunhas. Então, quando a gente fala de Elias, você vai perceber que Elias, quando ele está sendo perseguido por Jezabel, ele vem para este mesmo local. Porque, para quem não sabe, o Monte Horebe, que é o local onde Elias vem, é o mesmo monte de Deus, conhecido como a Cordilheira do Monte Sinai. Olha que interessante. Moisés, ele vai representar a lei que Deus dá, enquanto Elias vai representar os profetas, ambos como sendo a testemunha de Deus, até que viesse Cristo, a fiel testemunha. Gente, isso é tremendo demais. Não é por nada que quando você vai até o Monte da Transfiguração, perceberam? Outro monte, porque o pico do monte ele está apontando para o céu. É como se fosse uma figura de um tabernáculo celestial. Inclusive eu já falei e vou repetir isto. O Monte Sinai, ele é como se fosse um tabernáculo de Deus. Lá embaixo, aonde o povo acampou, é como se fosse o átrio exterior, aonde houve só para aparecer na foto também. Vocês vão ver que lá embaixo o povo acampou e lá foi erguido um altar onde Moisés ofereceu sacrifício e selou aliança. Isso é como se fosse o átrio exterior. Só que depois de selar a primeira aliança, Moisés e 70 anciões sobem até a metade do monte. Perceberam que o meio do monte é como se fosse a figura do lugar santo? Como se eles entrassem no santo? Assim como o povo podia entrar no átrio exterior, você viu que o povo ficou acampado lá embaixo. Assim como só os sacerdotes que oficiavam podiam entrar no lugar santo, só 70 anciões subiram com Moisés. Mas ali há um detalhe interessante, porque é dito que eles comeram e beberam diante da presença de Deus e eles viram a glória de Deus. Viram como se fosse uma pavimentação de safira. E é interessante porque o mesmo local onde eles comeram e beberam diante do Senhor no meio do monte, é o local onde Moisés anteriormente havia visto uma sarça pegando fogo. Agora, faça as conexões. Quando você entrava dentro do tabernáculo, nós vamos fazer isso daqui 2 dias. Nós vamos em uma réplica do tabernáculo em Timina Park. Quando você entrava dentro do tabernáculo, no lugar santo, o que você via ali? Você via, de um lado, a mesa com 12 pães e vinho. Percebe que isso está conectado com os 70 anciões que subiram com Moisés e comeram pão e vinho na presença de Deus? Mas você tinha também uma menorá, que ela é o formato de uma árvore, um caule central com os seus ramos se abrindo. Você percebe que isso também tem conexões, porque está apontando para a menorá, essa sarça onde Moisés viu a presença de Deus? Não é por nada que quando a gente chegar na réplica do tabernáculo, eu, se possível, pretendo gravar um vídeo mostrando como o tabernáculo ele é uma chave para desbloquear o livro do Apocalipse e as revelações que estão no livro do Apocalipse. Mas, primeiramente, eu quero que você consiga meditar junto comigo nestes mistérios da palavra de Deus que eu tenho demonstrado para vocês através de Moisés, através da primeira aliança. Aqui, para quem lembra, é o local onde eu parei com o meu camelo, né? O meu Uber no deserto. Eu acabei subindo também hoje até essa parte com o camelo e daqui para cima eu subi caminhando. Por quê? Porque novamente eu consegui machucar minha perna, né? Mas faz parte, não tem problema. Eu vou continuar descendo aqui, porque eu quero mostrar um pouquinho para vocês dessa descida.
Eu desci praticamente 1/3, mas ainda falta 2/3 da descida, né? Um caminho muito bacana. Mas eu quero falar com vocês sobre tudo isso, gente, porque há muita revelação em Moisés e no que Deus fez através de Moisés. Para vocês terem uma ideia, Moisés, ele vai ser o primeiro legislador. O que isso significa? Que Deus vai usar Moisés para dar a lei, para instituir os mandamentos, que eles estavam resumidos em 10 mandamentos, mas somados a outras 613 ordenanças, a gente tem um total de 613 mandamentos. Quando chegar aqui embaixo no Monte Sinai, eu vou pedir para o irmão Clério compartilhar algo com vocês ligado a esses 613 mandamentos, e você vai ver como essa revelação é tremenda também. Mas o que eu quero que você grave, gente, enquanto você acompanha comigo essa minha descida do Monte Sinai, eu quero que você compreenda o que aconteceu neste lugar e quantas revelações Deus veio deixando através de Moisés. É neste lugar que vai se cumprir a 4ª de 7 festas que Deus institui como tempos determinados, como memorial daquilo que Deus fez através deste povo, como uma sombra que no futuro apontaria para a realidade que Cristo cumpriria quando ele se manifestasse. Eu sei que eu estou falando muitas coisas enquanto eu estou descendo o Monte Sinai. Mas é uma conversa onde eu quero trazer vários acréscimos para vocês. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai iluminar a sua mente, o seu coração, o dedo de Deus, né? Assim como eu já falei isso, primeiro quando eu estava compartilhando com os irmãos no Monte Sinai, eu falei para eles que na Bíblia, o dedo de Deus aponta para o Espírito Santo. O braço do Senhor é uma figura que aponta para Cristo, né? E você vai ver que quando Jesus veio, ele expulsava demônios por meio do Espírito Santo. E de repente, quando ele é acusado de fazer isso por meio de Beelzebub, Jesus vai dizer assim, ó: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Mas vocês que estão dizendo que é por Beelzebub, ele diz, olha, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Você percebe que Jesus associa o Espírito Santo ao dedo de Deus? Quando você olha para o Sinai, você vai perceber que aqui Deus, ele vai fazer com que seja escrito em tábuas de pedra, pelo dedo de Deus. O dedo de Deus vai escrever em 2 tábuas de pedra a lei. Só que quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que é o dedo de Deus que está escrevendo na nossa mente e no nosso coração a lei de Deus. Por isso que os profetas dizem que seria tirado o coração de pedra e seria dado um coração de carne. Por isso que os profetas estão mostrando que Deus, ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E aí, então, nós seríamos capacitados a ter sonhos, a ter visões, a profetizar. Gente, há muita revelação. Por isso que Deus está dizendo que ele derramaria do seu espírito sobre a casa de Israel e a casa de Judá. Há tantas promessas apontando para a nova aliança. Aquilo que não aconteceu aqui, você vai ver que vai se cumprir na nova aliança. Aqui no Monte Sinai, Deus, ele diz assim, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem a minha lei, os meus mandamentos, vocês serão para mim um reino sacerdotal. Percebeu? Reis e sacerdotes, um reino sacerdotal, uma nação santa, um povo separado para mim. Só que o povo quebrou, não só aqui com bezerro de ouro, mas passou o deserto quebrando esses mandamentos por muitas e muitas vezes. Então, eu quero deixar uma pergunta para vocês, embora provavelmente eu vou falar mais sobre isso no decorrer da viagem e principalmente quando a gente for entrar em Israel. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Se
Jesus cumpriu a Páscoa. Assim como no dia 14, na saída do Egito, Moisés sacrificou um cordeiro, Cristo foi sacrificado no dia 14, o nosso cordeiro pascual. Lá no Êxodo, eles tiraram o fermento das suas casas e fizeram pães sem fermento. E saíram do Egito naquele dia. Da mesma forma, você vai ver que a morte de Cristo foi para tirar o fermento do pecado. Né? Por isso, Cristo é o nosso pão sem fermento. Da mesma forma que nas primícias, lembrem que essa festa só passou a ser celebrada quando eles entraram na Terra Prometida. Por isso o mistério das primícias está ligado não só à ressurreição de Cristo, mas também com a ressurreição daqueles que vão ressuscitar para entrar no milênio. Tá? A festa das primícias ela tem um mistério que está conectada a dois momentos da história. Cristo, as primícias dos que dormem, os primeiros frutos a serem colhidos, o primeiro feixe de cereais, e nós na sua vinda, tá? A festa das primícias é uma festa que a gente vai estudar quando eu voltar de viagem, porque ela está dividida em dois momentos. É bem interessante esse mistério. Depois de Moisés celebrar a Páscoa, aqui no primeiro Êxodo, celebrar os pães sem fermentos, comerem pães sem fermentos, a próxima festa a ser celebrada aqui foi Pentecostes, exatamente aqui no Monte Sinai. Exatamente nesse local do Pentecostes, você vai ver que Cristo também cumpriu a realidade dessa festa. Porque depois de andar 40 dias com seus discípulos, ele vai ser assunto aos céus, ele vai subir aos céus, e 10 dias após Jesus ser arrebatado aos céus, se assentar à destra de Deus, você vai perceber que vai se cumprir o Pentecostes, não mais aqui no Monte Sinai, mas no Monte Sião. Olha que interessante isso, né? Então vamos parar para pensar. As primeiras festas elas tinham uma certa sequência, que começava no primeiro mês, celebrando Páscoa, ázimos e primícias, e depois, quando chegava lá mais próximo ao dia 50, por isso era chamado de festa das semanas, eles contavam 7 semanas mais um dia. No dia 50, celebrava-se o Pentecostes, que era a festa de quando eles chegaram aqui no Monte Sinai. Você sabia que entre as primeiras festas, que iam desde a Páscoa, ázimos, primícias e Pentecostes, até as últimas festas que estão ligadas à entrada, de quando o povo entrasse na Terra Prometida, havia um intervalo de 4 meses. Gente, olha se isso não é profético, porque da mesma forma como o povo, depois de celebrar Páscoa no Egito, ázimos, Pentecostes aqui no Monte Sinai, o povo ficou 40 anos vagando no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Você percebeu o intervalo? Entre as festas, 4 meses. Entre o Pentecostes e a entrada da Terra Prometida, 40 anos, o múltiplo de 4. Porque Deus estava querendo deixar um mistério que estava apontando para uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque se você somar 40 jubileus, são igual a 2000 anos. Perceberam? O que Deus estava revelando, tanto através das festas, as primeiras e as últimas festas, tanto no primeiro êxodo até a chegada na Terra Prometida, que haveria um intervalo entre o Pentecoste e as festas que eles deveriam celebrar quando entrassem na Terra Prometida. Por quê? Porque essas festas elas iriam marcar justamente o que vai acontecer nos nossos dias. Nos nossos dias, Jesus cumpriu as primeiras festas na sua primeira vinda. Na sua primeira vinda, como Hebreus diz, ele veio uma vez para tirar o pecado de muitos. Mas na segunda vinda, ele diz, ele virá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Você consegue perceber as revelações que estão presentes aqui?
as primeiras festas que vão da Páscoa até o Pentecostes apontavam para a primeira vinda de Cristo. E Cristo cumpriu todas elas exatamente no dia que está descrito. No dia 14 ele foi sacrificado, no dia 15 o fermento do pecado está sendo tirado do mundo, daqueles que vão crer nele. No primeiro dia da semana ele vai ser a primícia, o primeiro a ressuscitar. 50 dias depois, a contar das primícias, o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, cumprindo-se muitas profecias já anunciadas pelos profetas, e que neste mistério de Cristo, descrito em Efésios, incluía judeus e gentios na nova aliança. Assim como aqui no Sinai um estrangeiro podia participar, na nova aliança você vai ver que os estrangeiros, os gentios também podem participar da nova aliança. E Paulo vai dizer em Gálatas que a partir do momento que um gentio aceita Cristo, ele deixa de ser um gentio, ele deixa de ser apenas mais uma nação, mas ele se torna participante do Israel de Deus. Por isso Paulo diz aos Gálatas: antes vocês eram gentios, agora não são mais. Então, tem sim muitas revelações sendo acrescentadas a nós aqui no Monte Sinai. Se as primeiras festas elas estavam apontando para a primeira vinda de Cristo, você percebe que entre as primeiras festas e as últimas festas havia um intervalo de 120 dias, né, que vai desde o Pentecostes até a festa da expiação, 120 dias. Só que vocês vão perceber que as últimas festas, e eu vou falar mais disso daqui a pouco quando a gente continuar a nossa caravana, a nossa viagem, as últimas festas elas vão apontar para a entrada não apenas na Terra Prometida, mas no milênio, aonde nós de fato também seremos como primícias para Deus. Na ressurreição seremos chamados de reis e sacerdotes para Deus e o Cordeiro, e vamos reinar com Cristo. E ali nós vamos ver o cumprimento nas últimas festas da segunda vinda de Cristo. Trombetas vai estar muito ligado com aquilo que a Bíblia diz sobre o anúncio da palavra de Deus. E trombetas tem um mistério duplo aqui, porque assim como ele está ligado ao falar da palavra, a pregação das testemunhas, e por isso você vê que aqui no Monte Sinai você tem no mesmo monte Moisés e Elias. Deus estava mostrando. Eu vou até abrir um parênteses aqui para não esquecer desse detalhe. Quando Deus institui a festa de Pentecostes como um memorial do que aconteceu aqui no Sinai, vocês vão perceber que o povo deveria subir para a festa de Pentecostes e levar 2 pães agora que deveriam ser feitos com flor de farinha e com azeite. Ou seja, é como se fossem 2 pães ungidos. Esses 2 pães ungidos, você vai perceber que está muito conectado aqui ao Monte Sinai, onde tanto Moisés como Elias estiveram. Esses 2 pães ungidos também estão conectados com as 2 testemunhas, que, como eu tenho explicado no meu canal, são números simbólicos e não literais, não são apenas 2 pessoas, mas você vai perceber que da mesma forma como aqui no Monte Sinai, Deus vai estar separando testemunhas. O Monte Sinai ele é um símbolo disso. Moisés e Elias estiveram aqui. Inclusive Elias foi no período de 3 anos e meio de perseguição, quando ele está sendo perseguido por Jezabel. Perceba como até isso é profético e está lá no livro do Apocalipse, aonde a besta, aonde fala de Jezabel, onde fala de uma grande meretriz e fala de um período de 42 meses de perseguição, 3 anos e meio, aonde muitos vão ser levados para o deserto. Percebeu como a Bíblia está toda conectada? O que eu estou falando aqui hoje deveria ser apenas sobre o último êxodo revelado nas festas. E como o que já aconteceu aqui no passado como uma sombra está apontando para realidades que iriam acontecer tanto na primeira vinda de Cristo como na segunda. Ou seja, muitas revelações. Mas quando você para fazer a soma de tudo isso, você vai ver que o êxodo, as festas, as 2 testemunhas
e muitos outros assuntos, como o mistério de Cristo, juntando judeus e gentios, hebreus e escravos de outras nações. Todos esses assuntos, quando a gente para olhar, eles estão conectados. E é por isso que eu acho tão maravilhosa a revelação de Deus. Você percebe que aqueles 2 pães ungidos que deveriam ser apresentados, 2 pães com óleo, né? 2 pães ungidos que deveriam ser apresentados no dia de Pentecostes, eles estão apontando para as 2 testemunhas, assim como Moisés e Elias vieram para o Sinai, local onde Deus manifestou o primeiro Pentecostes. É como se isso também tivesse uma conexão com os 2 pães ungidos, e isso também tinha conexão com o que vai acontecer no tempo do fim. Porque se você ler o relato, não deste Pentecostes do Sinai, aonde o Espírito Santo ele vai ser derramado sobre Moisés, sobre outros 70 que vão profetizar, e sobre poucas pessoas, porque o Espírito Santo não foi derramado sobre todos. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os novos, sobre os filhos, sobre os jovens, sobre servos, sobre escravos, sobre todos. Você percebe que é dito pelas palavras de Jesus: depois disto vocês receberão poder e ser-me-ão minhas testemunhas. Quando vocês forem batizados, vocês receberem o Espírito Santo. Percebe que quando Deus, no dia de Pentecostes, ele diz que o derramar do Espírito Santo era para nos capacitar a sermos testemunhas, ele estava demonstrando que a partir do Pentecostes, que foi realizado por Jesus, não através de Moisés, mas através de Cristo, todos nós seríamos capacitados a testemunhar, a sermos testemunhas. Lembrando que a palavra testemunha não é só pregação, não é só dar testemunho como a gente geralmente utiliza, mas ser testemunha também está ligado ao martírio. Testemunha é mártir, né? É como se Deus estivesse dizendo: eu vou capacitar vocês de tal forma com o Espírito Santo, ao ponto que vocês vão estar tão cheios da graça de Deus, do Espírito de Deus, que vocês vão dar sua própria vida por causa desta mensagem. Assim como o Mestre fez, vocês também farão. Isso é ser testemunha. E Deus estava mostrando também algo profético para o tempo do fim, através de Moisés e Elias, que são conduzidos nesse monte, através da aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração junto com Jesus. Olha que interessante. Vou abrir um leque enquanto a gente conversa, né? E depois qualquer coisa você assiste esse vídeo várias vezes se você quiser entender todas as coisas que eu estou comentando. Você percebeu que é dito em um dos evangelhos que Jesus ele estava em um local que é Bânias, e é dito assim que ele vai falar sobre o mundo dos mortos. Ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Logo em seguida, quando você lê as escrituras, é dito assim: e 6 dias depois, ou passados 6 dias, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e eles subiram a um local, a um monte, aonde Jesus vai ser transfigurado e vai aparecer Moisés e Elias. Perceberam como os números são proféticos? Assim como Moisés entrou na nuvem só depois do 6º dia, na virada para o 7º, falei isso lá no cume do Monte Sinai. Assim como Deus disse que o homem trabalharia 6 dias, mas o 7º seria um dia de descanso, você vai ver que depois de 6 dias, Moisés e Elias aparecem transfigurados junto com Jesus, que estava transfigurado. Existe um mistério aqui que está apontando para os 6 milênios da humanidade. E na transição para o 7º, você vê que há uma glorificação sendo demonstrada. Isso está tipificado em muitas coisas aqui no Monte Sinai. Aqui no Êxodo, eles tiveram um maná durante 40 anos que o povo comeu no deserto. Percebe que Deus dá uma lei? Ele diz assim, ó, vocês vão comer o maná durante 6 dias, colhendo para cada dia a sua porção, e não colham mais porque ela vai estragar de um dia para o outro, mas
Deus vai dizer assim, ó, no sexto dia vocês vão colher uma porção dobrada que não se estragará para o sétimo dia. Existe um mistério tremendo aqui sendo revelado. Você percebe que isso estava apontando para os 6 milênios da humanidade, novamente, assim como todas as outras tipologias, mas na virada do sexto para o sétimo, quando o maná fosse colhido, ele não estragaria. E esse é o mistério que está lá em Apocalipse. A promessa, ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido. Essa promessa estava falando da ressurreição. Assim como do sexto para o sétimo dia o pão não estragaria, isso estava demonstrando que a nossa carne, do sexto para o sétimo milênio, não estragará, ou seja, haverá glorificação. Olha só quantos mistérios existem através da vida de Moisés. Inclusive eu estava conversando com o Clério, depois eu vou falar um pouquinho mais do Clério também para vocês. Inclusive, se der, ele vai gravar uma partezinha daqui a pouco comigo aqui ainda para esse vídeo. Mas olha só quantos mistérios existem sendo revelados através da vida de Moisés. Se você fosse parar para enumerar eles, todos eles que eu já falei, tem muitos. Mas eu explico isso de maneira mais separada, para ficar mais didático lá no meu canal. Inclusive tem uma playlist que eu quero indicar para vocês, A Geração que Verá a Vinda de Cristo. Faz parte do meu curso, que é o curso Escatologia Revelada, mas essa playlist eu disponibilizei toda ela no canal Graça e Conhecimento também, porque é um conteúdo que eu quero que todo mundo tenha acesso. É a palavra de Deus, eu quero que todo mundo possa saber, possa aprender e possa compartilhar com outras pessoas. E lá eu falo mais, de uma maneira mais separada, mais didática, mostrando mapas mentais sobre esses mistérios ligados a Moisés. Mas olha só que interessante, eu vou apresentar mais 2 mistérios e com isso acho que a gente vai meio que se conduzir para o final dessa nossa descida. Um mistério que eu gosto demais, ele é revelado através das tábuas da lei, da entrega das tábuas da lei. Você percebe que as tábuas da lei, elas eram uma representação da vontade de Deus, da lei de Deus sendo entregue ao povo. E você percebe que Deus ele vai entregar 2 vezes as tábuas da lei? Os judeus eles vão chamar as primeiras tábuas da lei de a entrega e a segunda de o recebimento. Por quê? Porque eles vão dizer que da primeira vez Deus entregou, mas o povo não recebeu. Da segunda vez Deus entregou novamente, mas o povo recebeu a lei. Só que você sabia que Deus, ele não está fazendo nada por um acaso nas Escrituras. Tudo isto eram tipologias, eram sombras que estavam apontando para realidades maiores. Por exemplo, quando Deus entrega as primeiras tábuas da lei que vão ser quebradas, elas estavam apontando para a primeira aliança. Assim como as primeiras tábuas da lei foram quebradas, a primeira aliança também seria quebrada, também teria um fim. Por isso, você vai ver que os profetas anunciam que chegaria o momento em que Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que ele fez com os seus pais aqui no Monte Sinai, no deserto, quando o povo pecou, o povo prevaricou. Mas era uma nova aliança onde ele poria o seu espírito na nossa mente, no nosso coração. Perceberam que esta nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ela está sendo revelada agora na nova aliança, no mistério de Cristo, apontando para judeus e gentios, se tornando o Israel de Deus. Só que da mesma forma como a primeira entrega das tábuas da lei, elas foram quebradas, e isso simboliza a primeira aliança sendo quebrada ou tendo fim. Você vai perceber que a segunda entrega da lei, que o povo recebeu, ou seja, por isso que os judeus chamam a primeira de entrega e a segunda de recebimento, a segunda entrega da lei, ela está tipificada ou está apontando profeticamente para a nova aliança. Ou seja, as primeiras tábuas que foram quebradas apontavam para a primeira aliança que teria fim. Mas a segunda entrega das tábuas que permaneceram, elas estavam apontando para a nova aliança que seria selada, não por Moisés, mas por Cristo.
Olha que interessante isto. Então, existem muitas tipologias na vida de Moisés. Assim como os 2 casamentos de Moisés, com Zípora e depois com uma mulher cuxita, estavam apontando para 2 alianças. Assim como os 120 anos de Moisés, dividido em 3 períodos de 40, estava apontando para 6 milênios, divididos em períodos de 2.000 anos. Assim como os 6 dias que Moisés demorou para entrar na nuvem da glória de Deus apontavam para 6 milênios em que o homem vai demorar para entrar e contemplar a glória de Deus. Existem muitas revelações através de Moisés, mas a principal delas é, da mesma forma como Deus levantou Moisés para ser mediador da primeira aliança, Deus vai levantar Jesus como mediador de uma nova e superior aliança de Moisés, porque a de Moisés foi selada com sangue de animais, mas a de Jesus foi com o seu próprio sangue, o sangue do Filho de Deus, de um cordeiro sem mácula, sem pecados. Então, volto a dizer, tem muita revelação nas Escrituras. Mas, como eu disse que eu ia falar de pelo menos mais umas 2 antes de chegar ao destino final, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, depois desta curva, a gente já está chegando, já dá para ver o mosteiro de Santa Catarina. Então eu quero compartilhar uma última revelação com vocês, tá bom? Olha só, deixa eu ver se vocês vão conseguir contemplar. Lá embaixo nós temos o mosteiro de Santa Catarina, ó, tá? Então a gente já está quase chegando no final da descida do Monte Sinai. Mas vamos lá, última revelação que eu quero compartilhar com vocês. Lembrando que a história de Moisés, ela tem muitas revelações, tá? Vocês perceberam que Moisés, quando ele sela a primeira aliança, ele sobe ao Monte Sinai e ele fica lá 40 dias. Sabia que isso é profético também? Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe, 40 jubileus é igual a 2.000 anos. Você percebeu que na Bíblia Moisés é uma figura que aponta para Cristo. Isso acho que já deve ter ficado evidente para vocês no decorrer da conversa. Assim como Moisés, ele desce do monte para selar uma aliança ali embaixo com o povo, e depois ele vai subir o monte, vai ficar 40 dias no monte antes de descer. Isso estava apontando para Cristo, que Cristo desceria do monte, ou seja, dos céus, até aqui na terra, selaria uma aliança, que é o que ele fez, ele selou a nova aliança. Moisés, quando desce do monte, sela a primeira aliança. Cristo, quando desce dos céus, ele sela a nova aliança. Porém, Moisés, depois de selar a aliança, ele vai subir o monte e vai ficar 40 dias no monte. Da mesma forma, isso aponta para Cristo, que subiria ao monte, né, subiria aos céus, ele ascendeu aos céus depois de selar a primeira aliança, e Cristo ficaria não só 40 dias, mas 40 jubileus, ou seja, 2.000 anos. Olha que revelação linda! Mas aí existe um mistério aqui em Moisés, porque ele vai muito além disto. Quando você olha para a história de Moisés, é dito assim que quando estava chegando ao final dos 40 dias, o povo aqui ao pé do monte começou a murmurar, dizendo: o que é feito deste Moisés que não desce mais? Será que ele já não morreu? Né? Vamos eleger para nós um líder, vamos fazer para nós um bezerro de ouro, um Deus que vá adiante de nós. Gente, isso é um mistério, porque o povo começou a prevaricar, dizendo que Moisés não voltaria mais do monte e eles vão edificar um bezerro, uma imagem, um ídolo. Se os 40 dias que Moisés ficou no monte é um símbolo que está apontando para 40 jubileus, ou seja, 2.000 anos, para a descida de Cristo também, você percebeu que da mesma forma como o povo na primeira aliança se dobrou a uma imagem, a um bezerro de ouro. Inclusive, a gente viu lá no Egito, no Museu do Cairo, como eles tinham essa inclinação
a fazer esse tipo de imagens. Você vai perceber que isso também está apontando para o fim. Assim como no final dos 40 dias, o povo aqui embaixo, que era aliançado com Deus, fez uma imagem e adorou. Você vai ver que no final dos 2 milênios proféticos, ou seja, desses 40 jubileus, o povo também vai se corromper. Profeticamente, isso está apontando para o Apocalipse, quando vai surgir a imagem da besta. É como se o bezerro de ouro dos dias de Moisés, no final dos 40 dias, estivesse apontando para a imagem da besta no final dos 2 milênios. E muitas pessoas se corromperam naquele dia. Assim como no tempo do fim, muitas pessoas vão se corromper também. Você percebe que naqueles dias, quando Moisés desce, Deus manda ele descer, Moisés desce, vê o povo adulterando após outros ídolos, o bezerro de ouro. Moisés chama para o seu lado os que não se contaminaram, ele chama para o seu lado os que são seus, e somente os levitas passaram. E a partir daquele dia, os que passaram para o lado de Moisés vão ser consagrados ao ministério sacerdotal. Olha que mistério! Você percebe que o mesmo vai acontecer nos dias de Jesus? Naqueles dias, Moisés vai chamar para o seu lado os levitas, eles vão se tornar sacerdotes posteriormente, mas naquele momento os levitas, os que passaram para o lado de Moisés, vão ajudar Moisés, segundo a ordem de Moisés, o comando de Moisés, a exercer a ira de Deus, ou seja, eles vão passar ao fio da espada aqueles que se prostraram ao bezerro de ouro, aquele ídolo. Você percebe que isso está apontando para o tempo do fim? Aonde, quando Cristo voltar, não depois de 40 dias como Moisés que desce o monte, mas do céu, daquele que está descendo dos céus, vai haver um bezerro de ouro, que é a imagem da besta, aonde muitas pessoas vão adorar. Mas vai haver também um outro mistério que está sendo revelado. Jesus vai descer em meio a esse contexto da grande tribulação. Jesus vai chamar para o seu lado os que são seus, os que não se dobraram à imagem, aqueles que mesmo com o preço da sua própria vida não adoraram a imagem da besta, não colocaram essa imagem, não se prostraram. E esses que passarem para o lado de Jesus, a Bíblia vai mostrar que nesse mistério eles vão ajudar a executar a ira de Deus que será derramada sobre as nações, sobre aqueles que têm a marca da besta ou aqueles que adoraram a besta. E depois disto, aqueles que passarem para o lado de Jesus por meio da ressurreição ou do arrebatamento é que serão reis e sacerdotes no milênio. Assim como aqueles que passaram para o lado de Moisés se tornaram sacerdotes, aqueles que passarem para o lado de Jesus se tornarão sacerdotes de Deus e do Cordeiro no reino milenar. Gente, tem tanta revelação, tem tanta coisa que Deus veio revelando através de Moisés aqui neste lugar, que eu acho que uma descida é pouco para falar de tanta coisa. Mas eu vou deixar para vocês algumas playlists, algumas indicações. Digita lá no meu canal, Graça e Conhecimento, os 120 anos de Moisés, e escreve o meu nome, Thiago Tis, ou o nome do canal, que vai aparecer um vídeo muito legal para vocês. Digita e procura lá uma playlist chamada Mistério de Cristo. Lá eu falo de muitas coisas ligadas ao povo da nova aliança. Tem uma outra playlist que eu quero indicar, que é a Geração que Verá a Vinda de Cristo. Ali eu falo não só de Moisés, mas de muitas outras tipologias bíblicas que estão apontando para o tempo da vinda de Cristo também. Então, eu digo para vocês, tem muita revelação nas Escrituras para a gente estudar. Espero que vocês gostem. Mas eu quero finalizar, a gente está chegando no Mosteiro de Santa Catarina já, está cada vez mais próximo, ali embaixo. Eu quero finalizar dizendo o seguinte para vocês. O título desse vídeo, dessa porção, desta parte é
o mistério do último êxodo revelado nas 7 festas. Até agora eu mostrei para vocês o seguinte, que houve um êxodo no Egito, assim como está havendo um êxodo quando Deus está nos chamando para fora, para nos tirar deste mundo, para nos libertar do pecado. Diferente de Moisés, que celebrou uma Páscoa para tirar o povo do Egito, Jesus vai ser a nossa Páscoa, para nos libertar do pecado, do mundo e nos transportar para o seu reino de luz. Da mesma forma como Moisés vai selar uma nova aliança e vai acontecer o primeiro Pentecostes aqui no Monte Sinai, Cristo, ele vai selar a nova e superior aliança. Lembrem, não é uma aliança renovada, é uma nova aliança. E isso os profetas estão dizendo. Tá? Não é só o Novo Testamento, né? Mas os profetas diziam que Deus selaria uma nova aliança, não como aquela que ele fez com os seus pais aqui, quando os tirou da terra do Egito. Mas ele selaria uma nova aliança onde o Espírito seria derramado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, onde seria tirado o coração de pedra e dado um coração de carne. O Espírito estaria sobre nós. Se Cristo, ele, na sua primeira vinda, celebrou a Páscoa, celebrou os ázimos, primícias, Pentecostes, você percebe que é como se o êxodo que estava acontecendo aqui no Egito estivesse apontando para um êxodo que vai começar a acontecer no mundo espiritual a partir de Cristo também, onde Deus está nos chamando para sermos livres. Só que, assim como as primeiras festas que foram narradas desde que a gente saiu do Egito até a chegada no Monte Sinai estavam apontando para a primeira vinda de Cristo, vocês vão perceber que as últimas festas, elas estão apontando para a entrada na Terra Prometida. E assim como havia um intervalo de 4 meses entre as primeiras festas e as últimas festas, assim como houve um intervalo de 40 anos entre as primeiras festas que marcaram o início do Êxodo e as últimas festas que vão começar a ser celebradas quando o povo entra na Terra Prometida, você vai perceber que existe um intervalo que profeticamente fala de 40 jubileus, tipificado nos 4 meses das festas, tipificado nos 40 anos que o povo andou no deserto, e que profeticamente está apontando para 2 milênios, entre as primeiras festas, a primeira vinda de Cristo, e as últimas festas, ligadas à segunda vinda de Cristo, para dar início ao reino milenar. Assim como no primeiro êxodo, o povo foi liberto do Egito para ser levado até a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque, Jacó, você vai ver que no êxodo que está sendo revelado através da primeira e da segunda vinda de Cristo, nós estamos sendo libertos do mundo para sermos conduzidos à terra prometida também. Então, ainda há festas para serem celebradas e através das últimas festas, vocês vão entender o último êxodo também e a entrada na Terra Prometida. Espero que você goste e eu vou fazer um convite para vocês. Ano que vem, a gente vai ter mais uma caravana. Provavelmente, o roteiro será Egito. Você vai fazer os mesmos roteiros que você está vendo nesse vídeo. Talvez Jordânia, para que a gente vá em Petra. Há muitas profecias ali ligadas à Jordânia, principalmente ao reino, ao período da grande tribulação, para a gente falar também, e Israel. Tá? Então, eu quero fazer um convite para você. Se você deseja andar pelas páginas da Bíblia, eu quero te convidar para participar da nossa próxima caravana.
Agora nós estamos entrando no Mosteiro de Santa Catarina. E olha que legal com o que eu acabei de me deparar aqui. Percebeu? Uma amendoeira. Lembra que isso vai nos conectar com Arão e o cajado de Arão, que era feito de uma vara de amendoeira, e como a vara de Arão foi escolhida por Deus e floresceu e foi guardada dentro da arca. Olha que lindo isso. Então, eu quero convidar vocês para a gente fazer um passeio aqui pelo Mosteiro de Santa Catarina, onde também eu quero mostrar para vocês uma sarça e o Poço de Jetro. E aí eu passo a explicar para vocês, tá bom? Vamos entrar agora no mosteiro e o primeiro local que eu quero mostrar para vocês é justamente o local onde Moisés ele se encontra com Zípora no Poço de Jetro. Então vamos lá que eu quero mostrar isso para vocês. Então, aqui é o local onde havia um poço, que lógico, hoje eles já colocaram alguns detalhes a mais que não é da época de Moisés, mas havia um poço de água, que vocês vão ver que está com uma tampa de vidro em cima. Esse poço de água, segundo a tradição, é onde Moisés ele vai dar água aos animais, né, de Jetro, que estavam sendo apacentados pelas suas filhas, e depois ele vai ficar com Jetro e Jetro vai lhe dar a sua filha por esposa. O primeiro casamento de Moisés, como eu falei na descida do monte. Agora, olha que legal, aqui tem algumas representações de Moisés. Aqui nós temos Moisés sendo tirado das águas. Depois nós temos Moisés, depois no seu segundo ciclo, tirando água do poço. Um Moisés recebendo as tábuas da lei. Aqui, uma representação de Moisés vendo a sarça ardente enquanto apacentava, conduzindo o povo do Egito até chegar no Monte Sinai. E perceba que parece ali uma espécie de um rio. E você vai ver aqui mais para cá, Moisés tirando água da rocha. E para cá nós temos alguns outros detalhes, como por exemplo, as pessoas colhendo o maná que descia do céu. Né? Se eu não me engano, ali deve ser a batalha quando eles estão passando por Refidim contra os amalequitas. Aqui nós temos a representação do bezerro de ouro, né? Onde eles edificaram um bezerro de ouro. Olha só que interessante. E ali nós temos mais uma representação que, se eu não me engano, fala dos 70 anciões quando viram a glória de Deus, quando subiram um monte e comeram pão e vinho. Agora que vocês já viram o Poço de Jetro, eu quero levar vocês para ver uma sarça. E olha ali, ó, uma sarça. Quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Aqui nós temos uma sarça no monastério, no Mosteiro de Santa Catarina. E segundo a tradição local,
Aqui é o local aonde Moisés ele vai ser atraído a uma sarça, ele vai ver uma sarça ardente e o anjo do Senhor ele vai estar no meio da sarça. Aqui vai acontecer alguns eventos importantes, como por exemplo, Deus vai revelar o seu nome. Eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. Aqui vai aparecer o anjo do Senhor como uma figura de Cristo andando no meio do povo desde o princípio. E aqui nessa sarça nós temos uma representação que vai apontar não só para o chamado de Moisés quando Deus se revela, mas vai apontar para a igreja sendo acesa. Porque se você olhar para a sarça é como se fosse uma menorá, com um caule central e os seus ramos formando uma árvore. Isso vai apontar para a menorá, isso vai apontar para a igreja sendo acesa no Pentecostes, por isso que a gente está ao pé do Monte Sinai, ou pelo menos próximo ao meio, e isso vai apontar para o livro do Apocalipse. Da mesma forma como Moisés, quando vê a sarça e vê o anjo do Senhor entre a sarça ardente, ele cai como morto, você vai ver que João, no livro do Apocalipse, ele vê 7 castiçais, ou seja, uma menorá, ele vê um como filho do homem, era o anjo do Senhor, e ele cai como morto, e você vai ver que ambos são levantados. Então você percebe como há um mistério, como eu venho falando no decorrer desta caravana, desta série, dessa viagem, mostrando como existem muitos detalhes do primeiro êxodo, das festas e de tudo que Deus está revelando, apontando para um último êxodo. Gente, tem muito mistério aqui na sarça, mas eu queria compartilhar com vocês porque isso é tremendo demais. Agora eu estou aqui com o Clério, muito mais do que ser o nosso agente de viagem, é um irmão muito querido do coração. E eu quero trazer para vocês uma curiosidade muito interessante ligado à entrega da lei, né? Quando eu desci o Monte Sinai, eu falei para vocês sobre a entrega da lei e o recebimento. Eu falei que Deus vai dar 2 vezes a lei para o povo. E como isso era uma tipologia, a primeira que foi quebrada, apontando para a primeira aliança, e vocês vão ver que um detalhe que eu não citei, 4 meses depois, Deus vai dar de novo as tábuas da lei. E você percebe que o número 4, eu já falei de 4 meses das festas, 40 anos no deserto, é uma tipologia apontando para 2000 anos. Você vai ver que nesse ciclo de 2000 anos, 2000 anos, 2000 anos, Deus ele vai dar de novo a lei para o povo. Mas eu quero trazer um detalhe que talvez você não escute em muitos lugares. Clério, fala um pouco para nós sobre os números por trás dos 10 mandamentos e dos demais. Olá, shalom a todos, shalom Tiago, alegria estar contigo aqui mais uma vez, nós peregrinando na Terra Santa, né? Que Moisés, Deus já falou para ele que aqui era Terra Santa, e quando ele recebe a Torá, né? Aqui em cima que a palavra Torá quer dizer instrução, ensinamento, né? A Torá ela é composta por 613 mitzvot, 613 mandamentos. Se nós somarmos 6 mais 1 mais 3, nós vamos chegar a 10. Porque o resumo dos 613 são os conhecidos 10 mandamentos, que em hebraico é chamado 10 palavras. Aseret Hadibrot, as 10 palavras, que é a essência, o resumo de tudo, né? A parte fundamental. Só que dos 613, Tiago, nós podemos dividir em 2 partes. 2 tábuas da lei. 2 tábuas, né? Exato. Uma que é a parte dos mandamentos que Deus diz para não fazer, não faça, e esse não é 365 mitzvot, 365 mandamentos. Exatamente um para cada dia do ano. Exatamente. Tem um não para cada dia do ano. E o outro lado são 248 mandamentos que Deus diz faça.
Porque Deus não diz não, Deus manda fazer algo. Então 248 faça, que até podemos associar como o número da nossa estrutura muscular e óssea do corpo humano, porque tem ligado com a ação, com fazer, né? Então 248 mandamentos, Deus manda fazer algo. Sim. 365, não. Agora o que é mais interessante é que se nós pegarmos 2, 4, 8, 2 mais 4 mais 8, 2 mais 4, 6, 6 mais 8, 14, 14, 1 mais 4, 5, dá 5. Uma tábua dos mandamentos, uma tábua dos mandamentos. 5 mandamentos. Exato. Agora 365, 3 mais 6, 9, mais 5, 14, 1 mais 4, 5, 5 mais 5, 10. A matemática bíblica aqui, ela se completa para falar que a lei de Deus é uma só, dividida em vários mandamentos, mas que a essência dela, as duas tábuas, né, se completam nos 10. E aí, só para finalizar agora, Jesus ele vem e alguém pergunta para ele, mestre, qual o maior mandamento de todos? E ele fala, o maior de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, de todas as tuas forças, todo o teu coração. Deuteronômio 6, e 4 e 5, né, que é a principal oração hoje judaica, Shema Israel. E a outra é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí o que ele fala? Ele não diz que se resume nos dois, ele só fala destes dois depende toda a lei, toda a Torá. Você vê que os dois mandamentos apontam como se fossem duas tábuas da lei, né? Incluso dentro tudo que a gente falou, né? Tudo. E olha só um detalhe, só pra gente finalizar essa porção, você percebe que assim como as primeiras tábuas da lei foram entregues aqui, foram quebradas, quando Deus vai dar de novo, Deus vai dar as mesmas leis. É como se aquilo que Deus deu na primeira aliança para o povo, aqui no Monte Sinai, Cristo não vai abolir agora na nova aliança. Pelo contrário, ele vai dar de novo, só que agora o povo vai receber na nova aliança as mesmas leis. Então você consegue perceber a preciosidade quando a gente para estudar todas essas revelações e quando você entende o Novo Testamento à luz do que está sendo revelado no Velho? A Bíblia se completa. A Bíblia se completa. Podemos dizer que nós temos o Antigo e o Novo, né? Ou a primeira aliança e a segunda aliança. Exato. E além de se completar, eu vejo também que é uma progressão, né, Tiago? Ela vai de um nível literal, físico, concreto, na primeira aliança, para um nível espiritual, sod, né, como dizemos em hebraico, um nível mais profundo e de muita maior responsabilidade na nova aliança. Cristo, ele vem para revelar a realidade daquilo que eles interpretavam literalmente. Como sombras, né? Mostrando a espiritualidade do que estava em tudo isso, né? É fantástico e Jesus, ele falou isso lá em Mateus capítulo 5, eu não vim para abolir a Torá, a lei, os profetas, eu vim para... Em grego é plerosai, tornar completo, pleno, dar sentido. E aí até alguém diz, mas Jesus já cumpriu tudo, então eu não preciso. Só que ele vai dizer no mesmo texto, capítulo 5, ele fala lá, quem ensinar alguém a não cumprir, que seja o menor desses mandamentos, ele vai ser considerado o menor também no reino dos céus. Eu não estou dizendo que não vai ser salvo, porque a lei não é para salvação. Exato. Né? Ela é consequência da salvação. Mas, ou seja, todos, até o menor é importante. Então existem, inclusive, níveis de mandamentos mais importantes e menos, mas todos, no fundo, são importantes. Né? É isso aí. Gente, eu vou aproveitar esse momento só para fazer um convite. Se alguém desejar viajar para Israel, para o Egito, para a Jordânia, para qualquer outro lugar, eu quero indicar o irmão Clério e a agência Sion Tour, meus irmãos, assim, já há muito tempo, tá? Eu volto a dizer, não é um relacionamento profissional, tá? A gente já passou desse nível faz tempo, né? Desde que o irmão Clério me deu a cama dele, né, pra dormir. Já estamos dividindo o quarto já, né? Tá? Então, assim, eu quero indicar a agência Sion Tour, tá? Mas, se você quiser viajar comigo, a gente vai começar a preparar uma caravana para o ano que vem para vir
provavelmente Egito e Israel e talvez Jordânia também, né? É um Jordânia. sonho que tá no meu coração também, né? Certo, gente? Então assim, ó. E detalhe, se você desejar viajar para outro lugar do mundo, o irmão Clério tem uma agência da CVC também. Por que não abençoar os irmãos que são da fé, né? Certo? Um abração e vamos continuar. Shalom. Agora, nós estamos aqui em Taba, bem próximo ao Golfo de Aqaba, e agora nós estamos prestes a cruzar para a entrada em Israel. Nós estamos literalmente bem na divisa. Isso me lembra uma coisa, que como a gente está estudando sobre o Êxodo, o povo que Deus tirou do Egito, levou para o Sinai. Eles celebraram a primeira Páscoa, Asmos, o primeiro Pentecostes. Esse povo não entrou na Terra Prometida e vagou pelo deserto por 40 anos por causa da sua incredulidade, por causa da dureza do coração, porque eles tentaram a Deus, porque eles se tornaram inimigos do Espírito Santo, ao ponto que a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo pelejou contra eles. E por 40 anos no deserto, eles tentaram a Deus e muitos morreram. Só que eu quero falar destes 40 anos no deserto. Você percebeu que quando a gente fala das festas, havia um intervalo entre as primeiras e as últimas festas de 120 dias ou de 4 meses. Você já percebeu que o povo passou 40 anos no deserto? Você percebeu que esse número 40 também vai fazer parte da terceira porção da vida de Moisés, em que ele vagou no deserto? Deus está deixando por muitas tipologias esses 40 anos nas Escrituras, apontando para 2000 anos. Porque você vai ver que 40 jubileus é 2000, né? 2000 anos, 2 milênios, 2 dias proféticos sendo anunciados através da vida de Moisés. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existem muitas tipologias aqui. Você vai ver que as Escrituras, elas vão dizer assim, cuidado, porque tudo isso que aconteceu com o povo quando foi tirado do Egito foi escrito como uma figura para nós. Se eu não me engano é 1 Coríntios 10, né? Ele diz para que a gente não faça o que aconteceu com eles. Por quê? O povo que uma vez Deus libertou e tirou do Egito, ele não entrou na terra prometida porque foi incrédulo, porque tentou a Deus. E da mesma forma, se isto era uma sombra, você vai ver que a realidade estava apontando para a obra de Cristo, que por meio da Páscoa, dos asmos, da sua primícia, né, da ressurreição, ele morreu e ressuscitou para nos libertar da escravidão do pecado, do mundo. Por meio do Pentecostes, ele derramou o Espírito sobre nós e agora nós temos esse período de 40 anos, ou de 4 meses de intervalo entre as primeiras e as últimas festas. E qual que é a admoestação? Cuidado para que vocês que um dia foram libertos não pereçam pelo caminho por causa da incredulidade, por causa da idolatria, da imoralidade, e deixem de entrar no descanso. E quando que isso vai acontecer? Depois de um período de 40 anos, profeticamente, né? Tipologicamente, figuradamente. Depois de um período de 4 meses,
O que isso estava apontando? Na verdade, tudo isso estava apontando para 2000 anos, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E depois disso, o que acontecia? Começava a celebração das últimas festas, porque depois de 40 anos o povo entrou na Terra Prometida, entrou no descanso. Só que, profeticamente, você vai ver que a entrada do povo no descanso, ou na Terra Prometida, depois de 40 anos, ou as últimas festas sendo celebradas quando eles entraram na Terra Prometida no 7º mês, você percebe que isso estava apontando para o 7º milênio, ou seja, acabou os 6 milênios, vai dar início ao 7º. O que a gente tem? As últimas festas. Você tem o povo entrando no descanso, na Terra Prometida. Só que profeticamente, você vai lembrar que é dito, se o povo tivesse entrado no descanso verdadeiro, se Josué lhes tivesse dado descanso, não haveria necessidade de ser profetizado em outro lugar por Davi, que ainda resta um descanso. Perceba que o que está sendo dito no Novo Testamento é que aquele descanso da Terra Prometida, quando o povo entrou, era apenas uma figura, novamente, apenas uma figura que estava profetizando e anunciando figuradamente o descanso no qual o próprio Jesus vai nos introduzir na Terra Prometida, na terra que havemos de herdar junto com Abraão, Isaac e Jacó, por ocasião da sua segunda vinda. Quando a gente fala de descanso, vocês vão perceber que existe algo muito interessante. Você sabia que o povo que saiu do Egito era circuncidado? Porém, aquele povo que uma vez saiu do Egito, a maioria deles não entrou no descanso, não entrou na Terra Prometida. E eles pereceram no deserto. Você vai perceber quando você lê as Escrituras que durante o deserto, esses 40 anos, foram sendo acrescentados, foram nascendo ao povo. E estes que nasciam, eles não se circuncidaram. Você vai ver que a circuncisão desse povo que nasceu no deserto, os que eram abaixo de 20 anos permaneceram, mas que os que eram acima de 20 anos, a maioria deles pereceu no deserto por causa da incredulidade e não entrou na Terra Prometida. Então, aqueles 600 mil que saíram do Egito, até esse número é profético porque aponta para o 6º milênio, grande parte deles pereceram no deserto. E você vai ver que, de novo, quando eles vão entrar na Terra Prometida, está cerca de 600 mil pessoas, mas não sendo mais o mesmo povo que Deus tirou, e sim pessoas que foram nascendo durante o período da peregrinação. E é interessante porque estes que nasceram não foram circuncidados. Eles vão ser circuncidados apenas quando eles entram em Israel por Josué. E é interessante porque você já parou para pensar que na primeira aliança todo o povo se circuncidava porque fazia parte dos mandamentos, mas agora na nova aliança, que está tipificada nesses 40 anos caminhando no deserto, esses 4 meses de intervalo, que profeticamente está apontando para esses 2 últimos milênios da história, de 6 mil anos, nós temos os últimos 2 mil anos agora. Você consegue perceber que esses últimos 2 milênios, todas as pessoas que estão sendo agregadas à fé, que creem em Jesus, não se circuncidam? Porque você vê que até esses pequenos detalhes Deus havia deixado na lei, mostrando que aqueles que foram nascendo durante os últimos 40 anos de Moisés, durante o período da peregrinação no deserto, antes da entrada na Terra Prometida, eles também não se circuncidaram. Isso estava mostrando o nascimento não apenas de judeus, mas gentios. E como até mesmo os que nascem na fé agora, eles não participam de uma circuncisão da carne, porque a Bíblia estava falando dessa circuncisão no coração, daqueles que são tementes e amam a Deus no coração, não apenas por meio de um sacrifício, uma marca na carne, mas no próprio coração.
É como se todos os detalhes da tipologia bíblica estivessem apontando para o tempo que a gente está vivendo hoje. Só que isso deveria, no mínimo, ligar um alerta na nossa mente. Vocês já pararam para pensar que é como se a nossa geração nos dias de hoje estivesse vivendo o finalzinho dos 40 anos, quando o povo está prestes a entrar na Terra Prometida? É como se nós estivéssemos vivendo o finalzinho daquele intervalo de 4 meses das festas, quando o povo vai começar a ouvir um toque de trombeta anunciando que as últimas festas vão começar. Gente, se a gente contar desde que Cristo morreu na Páscoa, celebrou Asmos, ressuscitou nas primícias, derramou o Pentecostes, o Espírito de Deus sobre nós em Pentecostes, vocês vão ver que esse intervalo de 4 meses, de 40 anos, que profeticamente apontava para 2 milênios, está acabando. Se a gente contar desde por volta do ano 30, se bem que a gente não pode colocar um número exato, vocês vão perceber que a gente está chegando a completar 2000 anos muito em breve. A gente não pode marcar dia e hora, a gente não sabe qual é este período. Ninguém sabe, é por isso que Deus não deixou nenhuma data nas Escrituras, mas a gente consegue vislumbrar o período e a época que estamos vivendo, os tempos e as estações. Você consegue perceber que a vinda de Cristo está próxima? Que o período de nós sermos introduzidos no descanso está prestes a acontecer? Que o momento de começar a celebrar as últimas festas, que apontam para a segunda vinda de Cristo, está muito perto. Então, hoje eu vou entrar em Israel e no decorrer dessa nossa jornada em Israel, eu quero falar agora sobre as últimas festas. E aí vocês vão entender por que as festas estão apontando para um último êxodo. Assim como as primeiras festas, elas estavam mostrando que o êxodo que o povo viveu no Egito, na saída do Egito, estava mostrando que nós seríamos libertos também, mas não do Egito, não da nossa cidade, não do nosso país, mas sim da escravidão do pecado. Da mesma forma, a introdução na Terra Prometida e a celebração das últimas festas, elas estão apontando para a segunda vinda de Cristo e para a introdução no milênio, o reino de Cristo, que será estabelecido sobre a terra, o receber da herança que foi prometida. Então, a partir de agora, eu vou entrar em Israel e a gente vai começar a tratar das últimas festas e do último êxodo.